Nossa, tá crescendo, não? Misericórdia. Olá, queridos alunos do 4º ano. Aqui é a professora Eva Mara. Nós vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Como eu havia prometido para vocês, segue a página 175 para que vocês possam estar fazendo a correção das atividades, certo? Então, procurem, por favor, estar verificando se vocês entenderam como que resolve a página 175, certo? Aí estão as correções. Depois disso, iremos para a nossa aula de hoje. Operações com frações. As frações representam as partes de um todo. A partir delas, podem ser feitas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Denominador. Então, você tem numerador, barra de divisão, equivalente a esses dois pontinhos ou aquele sinalzinho de divisão. Isso é o significado do nosso traço fracionário, certo? Então, você tem numerador, denominador e o traço fracionário no meio. Adição. Para somar frações, é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Então, olha só, de novo. Para somar frações, é preciso identificar primeiro se os denominadores são iguais. Quem são os denominadores numa fração? São os números de baixo da fração. Se esses denominadores forem iguais, por exemplo, 1/2 mais 2/2, você tem o número 2 embaixo, o número 2 embaixo na outra fração. Agora, você já pode somar. Você soma quem? Só os numeradores. E mantém os denominadores, certo? Abram na página 176, que vocês vão estar lendo isso, vocês vão estar vendo através de exemplos o que eu estou falando. Adição de frações com denominadores iguais. Quando as frações a serem somadas tiverem denominador igual, o resultado será composto da seguinte maneira: numerador, soma dos numeradores das frações. Então, você soma os numeradores e repete os denominadores. Por quê? Porque eles são iguais. Então, quando você tem 4/2 mais 3/2, você tem 4 mais 3, você tem 7. 7 passa a ser o seu numerador. O que você faz com o denominador? Precisa somar também? Não. Você vai repetir o denominador. Por quê? Isso significa que você vai ter um monte de bolo dividido em duas partes, até você comer duas partes, e no outro você vai ter outros bolos divididos em duas partes para você comer 3 partes. Somou 4 mais 3, deu 7, e manteve o denominador 3, ok? Olha só, mais um exemplo. 1/13 mais 5/13 mais 3/13. Todos possuem o mesmo denominador. O que você faz? Repete o denominador e vamos somar os numeradores. 1 mais 5 mais 3 igual a 9. 14/23 mais 7/23 mais 2/23 mais 23/23. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar os numeradores. Aí você me pergunta, mas por que tem o 1 na frente do sinal de igual? Porque quando nós tivermos numeradores e denominadores iguais, você vai ter um inteiro. Então, 14 mais 7... 14 mais 7... 14 mais 6, 20, mais 1, 21, mais 2, 23. Aqui, onde vocês estão observando que tem um sinal de mais, aqui tem que ter um sinal de igual, tá?
é igual a 23/23avos, que é igual a 1 inteiro, certo? Por quê? Porque eu mantenho o meu denominador, eu somo o meu numerador. Deu 23/23avos é igual a 1 inteiro, certo? Este foi mais um exemplo. Prestem atenção, por favor. Olha só, mais um exemplo. 1/5 mais 3/5 é igual a quanto? Aqui é uma pergunta para vocês. Façam aí. Lembrem-se que quando nós tivermos denominadores iguais, eles se mantêm. E aí eu vou somar os meus numeradores. Mais um exemplo. 1/5 mais 3/5 é igual. Então, o que a gente faz? Soma os numeradores, repete o denominador, certo? Então, 1 mais 3, quanto que vai dar? E vamos manter o denominador. 1/5 mais 3/5 igual a 4/5. Soma de frações com o mesmo denominador. De novo, 4/9 mais 3/9. Primeiramente, dividimos o inteiro em 9 partes iguais. Agora, representamos o 4/9. Então, eu vou pintar 4 partes de um inteiro dividido em 9. Agora, representamos o 3/9. Dividimos o inteiro em 9 partes e pintamos 3 partes, que somados darão 4/9 mais 3/9 igual a 7/9. Problema. A mãe de um dos alunos do 4º ano comprou 6/16avos de um bolo que a turma do filho produziu. Em seguida, recebeu um telefonema informando que chegariam visitas em sua casa e resolveu comprar outros 8/16avos do mesmo bolo. Que parte a compra feita pela mãe do aluno representa do bolo? Que parte a compra feita pela mãe do aluno representa do bolo? Quantos pedaços ela comprou ao todo? Olha só, primeira compra, 6/16avos. 6 representa quantas partes do bolo foram compradas. 16 representa quantas partes o bolo foi dividido. Segunda compra, 8/16avos. 8 representa quantas partes do bolo foram compradas. 16 representa em quantas partes o bolo foi dividido. Portanto, 6/16avos mais 8/16avos é igual a 14/16avos, ou seja, ela comprou 14 pedaços de um bolo dividido em 16 pedaços. Tudo bem? Deu para entender? Bom, agora vocês vão estar abrindo a apostila de vocês na página 176 e na página 177, certo? Na página 176, vocês têm, logo depois da explicação de adição de frações com o mesmo denominador, atividade 1 e 2. Prestem atenção, porque está fácil, certo? Ambas as frações possuem o mesmo denominador, então, vocês devem somar os numeradores e manter o mesmo denominador. O exercício 2, a mesma coisa. Somem os numeradores e mantenham os denominadores. Depois, vocês vão para os exercícios da página 177. Na página 177, você tem 1, 2, 3, 4, 5 probleminhas. Nos 5 probleminhas, todos vão ter o mesmo denominador, então não dá para confundir. Você vai ver que no exercício 1, você vai fazer uma adição de 1/5 mais 3/5, você vai somar os numeradores e manter os denominadores. No exercício 2, você vai ter 2/9 mais 4/9 mais 3/9.
Qual o resultado disso? A mesma coisa. Mantenha o denominador, some os numeradores. No exercício 3, 1/9 mais 2/9. Mantenha o denominador, some os numeradores. Exercício 4, 2/8 mais 3/8. Mesma coisa. Some os numeradores, mantenha os denominadores. E por último, o exercício 5. Você vai estar somando 3/16 mais 2/16 mais 4/16. Mantenha o denominador e some os numeradores, ok? Bom, espero que vocês assistam a videoaula antes da nossa live, nós vamos estar conversando às 2h30, certo? Então, 2h30, live de matemática amanhã, ok? Espero que vocês já tenham feito os exercícios para que a gente possa estar tirando dúvidas. Tudo bem? Fiquem bem, até a nossa próxima videoaula.